tanta humildade e amor. Vamos orar por ele? Nós vamos orar, Pai. Aqui seu filho, uma flecha, um circulador dessa geração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, enquanto ele está aqui, para ele, a esposa, o ministério que está lá, Pai, o filho, o Deus, continua abençoando, usa ele uma flecha na mão do barbeiro. Pai, que através da vida dele nós sejamos ministrados, recebemos cura, recebemos direcionamento da tua palavra, da vida do seu filho. Nós pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Bom dia. Vocês podem tomar assento aí, no instante. A gente é uma honra, primeiro, poder desfrutar a presença de Deus junto com os irmãos, e consiste para a gente também um privilégio poder estar diante da palavra de Deus, anunciar o Santo Evangelho. Isso sempre me dá temor e tremor, e nós sempre nos sentimos privilegiados em poder estar junto com a igreja, conhecer a igreja, que é uma só em várias regiões, mas ela é uma só. Deus, ele olha para a terra, ele só vê dois homens, aqueles que estão no primeiro Adão, e a igreja, que são aqueles que estão em Cristo. Então existe uma igreja na terra e nós somos servos de Cristo, podendo ser servos dos homens, a igreja que é dele. Esse é um privilégio para agradecer ao apóstolo Fábio, obrigado por essa honra de poder ministrar o culto principal da igreja, né? E com certeza nós cremos que o Espírito Santo ele é intencional em tudo aquilo que ele faz. Então eu tenho certeza que nós não estamos aqui por acaso. Existe uma intenção de Deus em estarmos aqui. Na verdade, eu costumo dizer que na vida do cristão não existem acasos. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a viver a nossa vida de uma forma intencional. Porque quando conhecemos os planos de Deus a nosso respeito, nós podemos viver a partir desse plano, provocando o cumprimento de tudo aquilo que Ele já falou a nosso respeito. Nós não vivemos dias em que Deus está fazendo novas promessas. Nós vivemos dias em que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele deseja cumprir a partir de Cristo, quando Ele disse: está consumado na cruz do Calvário. Então, se você está aqui, é porque você foi capturado pela obra da cruz, você foi ungido pelo Espírito Santo, capacitado por Deus para poder desfrutar de algo que é maior do que você, de algo que é maior do que o tempo, de algo que é maior que a sua história, de algo que é maior do que o seu bairro, do que a sua cidade, porque tudo aquilo que Ele planejou para nós é eterno, é invisível, é poderoso e Ele se manifesta na nossa vida a partir do momento que cremos em tudo aquilo que Ele disse. Eu costumo dizer que a fé, ela não tem a ver com você sentir para crer. Isso é um paradigma que nós estamos quebrando, porque por muitos anos nós achamos o seguinte: se eu for na igreja e eu não sentir a presença de Deus, Deus não estava lá. Então parece que a fé ela fica sempre condicionada a eu sentir alguma coisa. Então, se o ministério de louvor naquele dia não for legal, ou se o pastor não estiver inspirado naquele dia, você sai do culto frustrado, não senti a presença de Deus. E aí nós medimos a presença de Deus pelo que nós sentimos. E na verdade, às vezes nós
viemos para a igreja com a cabeça pensando nas contas da segunda-feira, ou tivemos um desentendimento familiar em casa. E aí, aqui, às vezes, nós não sentimos nada por causa de fatores exteriores, e esses fatores exteriores acabam modelando as nossas emoções, e por causa disso, por muitas vezes, nós não conseguimos entender aquilo que Deus está fazendo numa reunião, e às vezes saímos frustrados. Então, medimos as reuniões para aquilo que sentimos. E fé não é sentir para crer. Fé, eu creio. Eu creio que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que buscam. Fé, eu creio ainda que eu não sinta. Mas eu tenho certeza que se você crer, com certeza você vai desfrutar daquilo que você creu. Então a gente corrige aonde está 2 ou 3, a Bíblia diz que ali Ele está. Por que eu sei que Deus está aqui? Porque eu sinto a presença dEle, porque está escrito. Por que nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados? Porque nós nos sentimos livres desses pecados, ou porque está escrito que Ele disse, está consumado. Então fé é crer numa narrativa. Fé não é crer em algo místico, em algo que agora você não está vendo. Fé é com certeza crer no invisível. Mas crer em qual invisível? O invisível que está nas narrativas das Escrituras. Então, como que a fé é gerada dentro do nosso coração? Eu e você não precisamos de muita fé. Jesus nunca disse que nós precisamos ter muita fé. O que Jesus disse? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de... Então, o que faz diferença na nossa vida não é necessariamente ter uma grande fé. Mas o que faz a diferença na nossa vida é nós aceitarmos tudo aquilo que está escrito. Não é mais uma questão de fé. Agora é uma questão de aceitar o que está escrito. E aquilo que Deus escreveu, todas as narrativas que Deus permitiu que o homem escrevesse, são para que, por meio dessas narrativas, nós possamos acessar o mundo invisível e poderoso. Então, por isso que eu preciso de uma fé do tamanho do grão de mostarda, que a partir do momento que eu tenho essa fé do tamanho do grão de mostarda, apenas para aceitar aquilo que está escrito, a Bíblia diz que os montes saem do nosso caminho, porque o caminho é o próprio Cristo, a partir do momento que eu creio no que Deus disse por meio das Escrituras. E Deus continua falando. Porque todas as vezes, como que Deus mais fala comigo? Quanto mais eu abro a Bíblia. Essa é a melhor forma de Deus falar. É quando nós abrimos a Bíblia e aceitamos. A Bíblia ela não tem a intenção de trazer dados científicos de como Deus criou todas as coisas. Nós achamos que Gênesis 1, 2 são os dados científicos de que Deus quis deixar na palavra para a gente crer que matematicamente, fisicamente, biologicamente Deus criou todas as coisas. Não tem nada detalhado ali. O que Deus deixa nas Escrituras é para que nós possamos aceitar. Porque a Bíblia diz que eu entendo sobre as coisas de Deus a partir do momento que eu creio. Pela fé, nós entendemos que os universos foram criados por Deus. Ou seja, eu não preciso de uma comprovação científica para eu crer naquilo que está escrito. Nós não precisamos de comprovação científica para que eu possa crer que foi Deus que criou o universo. Não precisamos. O que precisamos? Aceitar. Da mesma forma, não preciso que alguém prove que Jesus andou na terra para que então eu possa ser cristão. Não é dessa forma que acontece. É o Espírito Santo, meu irmão, que invade o nosso interior. Porque Efésios 2,8 diz que pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus, uma operação misteriosa. Aconteceu comigo e com você, sem a gente entender nada. Ele entrou dentro de nós, e a partir do momento que ele entrou dentro de nós, ele iluminou os olhos do nosso entendimento, e a
vezes que você lê a Bíblia, você diz, eu aceito porque eu creio que essa é toda a verdade que eu preciso para viver a vida dos céus aqui nessa geração, aqui nessa terra. Então, às vezes nós achamos que para crer nas Escrituras nós precisamos de uma grande fé. Você precisa de grande fé para outras coisas. Com relação à Bíblia, sabe o que nós precisamos? Ouvir e obedecer. Aceitar. Só isso. Porque nós não precisamos de comprovação. A partir do momento que você é cristão, o Espírito já está em você, então você não precisa de comprovação de nada. Você precisa aceitar. Se está escrito, eu aceito. Como verdade absoluta. Porque essa é a palavra inspirada de Deus e foi tudo aquilo que Ele deixou para que nós pudéssemos conhecer a história dele, que tem a ver com revelar Cristo para nós. Gênesis e Apocalipse, Deus, o Pai, só tem uma intenção: revelar o seu Filho. E é por isso que nós estamos aqui, para que Cristo seja revelado mais e mais por meio da Bíblia. Amém? Amém. Então, por isso nós estamos aqui, para dizer essas coisas que são fundamento para a nossa espiritualidade, solidez para que possamos avançar, crescendo como igreja sadia. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Lucas 1. Lucas 1, versículo de número 5, nós vamos ler alguns versículos desse Evangelho de Lucas. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas por alguns motivos. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho um tanto diferente dos outros sinóticos. A teologia, ela declara que existem 3 evangelhos chamados sinóticos. O que é isso? Parecidos, evangelhos que possuem praticamente as mesmas narrativas dos acontecimentos da época de Jesus. Então existe Mateus, que é um evangelho voltado aos hebreus, Marcos, que é um evangelho voltado aos romanos, que inclusive foi o primeiro dos sinóticos a ser escrito, o Evangelho de Marcos, logo depois do Evangelho de Mateus. E o terceiro e último evangelho é o Evangelho de Lucas. E Lucas escreve esse evangelho a partir da experiência que ele tem andando com o apóstolo Paulo. Então Lucas é um evangelho bem mais elaborado do que Mateus e do que Marcos, dos sinóticos. É um evangelho que é pensado, é um evangelho que é pesquisado. Lucas usa tanto Mateus quanto Marcos, quanto o testemunho apostólico dos outros apóstolos que viviam naquela geração para escrever o seu evangelho. Por quê? Porque agora Lucas e Paulo estão numa jornada que não está mais dentro de Israel, que não está mais dentro daquela primeira igreja que nasce dentro dos muros de Jerusalém, dos muros dos arredores de Israel. Mas agora Lucas está numa missão apostólica, caminhando e vendo o quanto a igreja estava avançando nas nações, vendo o quanto Deus estava sendo favorável à pregação do Evangelho da Graça por meio da boca do apóstolo Paulo. Então, para deixar um testemunho
sobre o Evangelho de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre as coisas que haviam acontecido no tempo de Jesus, Lucas escreve esse Evangelho para, de uma certa forma, respaldar a movimentação de Paulo naquela geração. Então, é um Evangelho muito importante porque é um Evangelho que tem algumas coisas específicas. Por exemplo, esse capítulo primeiro que nós vamos ler tem a narrativa de um homem chamado Zacarias, é a narrativa de uma mulher chamada Isabel, tem o encontro de Isabel com Maria de uma forma detalhada, tem a história muito mais profunda sobre esse homem que nós vamos falar hoje, chamado João Batista. E é o único evangelho que no capítulo número 24 você vai ver Jesus ressuscitado, pregando, e mesmo ressuscitado pregando, as pessoas não entendiam nada daquilo que ele falava. Mesmo ele ressuscitado, imagina, atravessa a parede, Pai seja convosco, os discípulos ficam alegres, mas essa alegria, a emoção, não deixou com que eles vissem que aquele que estava ali era o próprio Cristo. Jesus, ele pega o caminho de Emaús ressuscitado, os camaradas estão andando do lado dele e estão tão frustrados por Jesus ter morrido da cruz, que a frustração não os deixou perceber que quem estava ali era Cristo ressuscitado. O que eu aprendo com isso? As emoções, as frustrações, as decepções podem trazer uma cegueira tal que nós não compreendamos Cristo ressurreto. Então, cuidado com as suas emoções. Então esse evangelho é fabuloso, porque Deus, ele não está limitado ao tempo, Deus é eterno, amém? Mas ele decidiu escrever a história dele nesse tempo. E a história de Deus, ela é escrita por meio de homens que deixaram narrativas para que hoje eu e você, a partir do momento dessas narrativas, possamos crer na história de Deus e no plano eterno dele. Então Lucas é fabuloso por causa disso, porque mostra desde antes do nascimento de Jesus até depois da sua ressurreição. Ele ainda ministerialmente ativo, depois de ter morrido e ressuscitado. Então isso pode ser que seja intencional da parte de Deus em nos mostrar que existe vida após a vida, após a morte. Após a morte, tem uma vida. E existe uma vida após a morte. Porque quem está aqui já morreu. Amém? Então existe uma vida após a morte. É essa que você está vivendo agora. Mas sabe o que Jesus mostra? Que vai ter uma vida após a vida após a morte. É isso que ele mostra, porque ele está pregando esse citado. Vai que, né, isso acontece, né? De repente, Deus decide fazer o que está escrito, a trombeta tocar, a voz do arcanjo ser ouvida, os que morreram primeiro sejam ressuscitados, e nós que estivermos vivos sejamos transformados, pregando para o mundo inteiro num novo corpo. Ele fez isso. Então a nossa espiritualidade tem tudo a ver com o corpo. Nós não vamos virar um fantasma no céu, cantando glória a Deus e aleluia. Espiritualidade fora do corpo é espiritismo. Cristianismo não. Cristianismo fala de um Deus que pegou a matéria humana, se tornou homem. Deus que se tornou homem, não foi o homem que se tornou Deus. Deus se tornou homem, morreu numa cruz, e não foi o Deus espiritual que morreu, foi o Deus que estava na carne, que passou pela morte e ressuscitou, sem alterar a sua essência divina. Ele ressuscita num novo corpo e prega para as pessoas. Ele não vira um fantasma, ele continua sendo um judeu de 33 anos que está sentado no céu. Ou seja, no céu tem um homem. Ele não virou um espírito. Ele continua sendo um homem assentado no céu. Para quê? Para fazer com que eu e você possamos ter essa mesma experiência de como homens
podemos acessar as realidades de Deus. Por isso que o corpo é o templo do Espírito Santo. Não tem outra finalidade. O corpo é o templo do Espírito Santo. Continua sendo. Amém? Mas vamos lá. Diz assim, ó. Lucas 1, já disse o versículo, irmão? 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu Zacarias, o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Agora, lá no versículo de número 80, versículo de número 80, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Amém? Esse texto, ele vai trazer essa narrativa muito interessante, que é a história do início. Eu gosto muito do início das coisas, em como as coisas nas Escrituras se desenvolvem. Então, a história do nascimento de João Batista é muito importante para que nós possamos até nos posicionar dentro do tempo, daquilo que Deus está fazendo numa geração. Acontece que Zacarias, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era um sacerdote. E se você analisar na própria Escritura, você não vai ver um sacerdote depois de Zacarias que era temente a Deus como Zacarias. Zacarias era um sacerdote já com uma idade avançada, dos últimos que a Bíblia vai narrar, que eram fiéis a Deus e que ainda estavam ministrando no templo de Herodes, mesmo sabendo que o templo era de Herodes e que a arca já não estava ali. Porém, Zacarias, como homem temente, como um homem que tinha uma mentalidade profética, ele está num lugar que tinha, imagina, a igreja de Luciano, imagina a igreja do João, a igreja, imagina se a igreja tivesse o nome dos pastores, né? É como o templo de Herodes, o templo tinha o nome de Herodes, não era o templo de Deus, era o templo de Herodes, o templo que tinha o nome de um homem. E para piorar, não estava mais lá a arca. O que era a arca? O símbolo do governo de Deus sobre Israel. Então, o que isso apontava? Isso apontava para um povo que estava vivendo sem o governo de Deus, mas com uma aparência que todas as coisas estavam indo bem. Só que, na verdade, esse homem está ali, talvez, diante do templo, diante do lugar que Deus não estava mais,
oferecendo incenso, porque ele estava esperando alguma coisa acontecer e orando, tentando provocar os céus, porque a Bíblia diz que era um homem fervoroso e intenso diante de Deus. Imagina, se nós soubéssemos que hoje o Espírito Santo não ia estar aqui, eu tenho certeza que muitos, ou a maioria, não iria sair de casa para estar no culto se você soubesse. Imagina, tivesse uma placa lá dizendo assim, ó, Deus não vai estar aqui hoje no culto. Ninguém ia ser louco de vir para o culto, sabendo que Deus não iria estar, né, irmão? Agora Zacarias não, Zacarias ele sabia que o templo era de homens, que havia vendas ali de tudo tipo de coisa, comércio naquele tempo, e mesmo assim, aquele homem estava dando sinais de fé, sinais de uma espiritualidade que confiava em algo que ele não estava vendo naquele momento, mas eu creio que ele estava orando para que houvesse uma mudança significativa naquela geração, e um dia Deus decide visitar esse homem. Ele é um homem fiel, um dos últimos sacerdotes fiéis que Israel vê. Porque depois você vai perceber que os sacerdotes aparecem nas Escrituras, Anás e Caifás. Quem eram esses sacerdotes? Era como se fossem os vereadores do povo. Esses sacerdotes deixaram de ministrar no templo, deixaram de fazer as liturgias para poder terem um certo conchavo com os romanos, para que a partir daí eles pudessem governar sobre o povo. Eles moravam nas melhores casas, eles tinham os melhores salários e acabaram deixando de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, que era ministrar diante de Deus. Mas Zacarias estava ali oferecendo incenso, fiel a Deus e orando. E eu penso que ele estava orando por um motivo, então. Um motivo bem claro que as Escrituras nos mostram. Ele era um homem que até então, sendo já avançado de idade, não tinha filho. E isso, dentro da cultura sacerdotal, era uma afronta, era uma vergonha para a casa que não tinha filhos, principalmente filhos homens. Por quê? Porque o sacerdócio tinha a ver com algo que não se podia eleger alguém. Então o sacerdote, Zacarias, ele não podia pegar um sobrinho dele e dizer assim, ó, meu filho, deixa eu te discipular para você entrar no meu lugar. Ele não podia pegar alguém, um amigo, e dizer assim, ó, vem para cá, vem andar comigo, eu vou te discipular para você entrar no meu lugar. Sabe por quê? Porque sacerdócio era por natureza, sacerdócio é por genética, ou seja, somente os filhos de sacerdote é que poderiam ser sacerdotes. O sacerdócio não precisava de uma unção especial. O sacerdócio não precisava, sabe, ter um dom espiritual. O sacerdote só precisava ser filho do sacerdote. Porque quando Deus instituiu o sacerdócio, lá em Êxodo, o que Deus disse para Moisés? Deus disse a Moisés, levanta Arão e os seus filhos, para que eles ministrem diante de mim eternamente. Então o sacerdócio tinha a ver com natureza. Repita comigo assim, sacerdócio tem a ver com uma natureza específica. Ou seja, o sacerdote ele só precisava fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Sacerdócio é uma ciência exata. Ele não precisava fazer aquilo que dava no coração dele, tinha que fazer aquilo que estava escrito na lei de Moisés, com relação à liturgia, com relação ao culto, ao sacrifício. Então, a crise que Zacarias tem é de não ter um filho para perpetuar o legado de um sacerdócio legítimo. E aí o que acontece? Ele começa a orar junto com sua esposa. Eles estão em oração, vai saber quantos anos, a Bíblia não diz quantos anos eles estavam em oração. Agora imagina um casal novo, passa um ano, não, até agora não veio o filho, mas vamos continuar ministrando diante de Deus. Passa 5 anos, eles continuam ministrando diante de Deus, mas o filho não vem. E eu creio que depois de 10 anos que eles estão ministrando diante de Deus, o filho não vem, começa a bater o desespero. Por quê? Porque era muito além de uma vaidade pessoal de ter uma família. Muito além disso. Era porque ele não tinha com quem repartir aquele legado espiritual, porque Zacarias sabia que ele estava numa geração perversa, numa geração que estava cheia do fermento dos fariseus.
isso legítimo. E eles começam a orar. Só que um dia, Deus decide dar um filho a Zacarias. Mas Deus não estava apenas dando um filho a Zacarias. Deus estava mudando com isso a história do templo. Porque esse menino não era só um menino, mas esse menino foi aquele que preparou e habilitou um povo para que Cristo pudesse mudar a minha história, a sua história. Por isso que eu disse que eu gosto de início, porque tudo tem um início. Então João Batista é tão importante para a história do cristianismo, como Paulo, como os apóstolos, porque João, ele nasce para poder Deus marcar definitivamente a história, fechar ciclos, fechar um tempo e abrir aquele tempo que eu e você estamos hoje, os últimos dias. Zacarias, a princípio, ele não crê. Já viu, você está orando um tempão por uma coisa, aí Deus vai te dar e fica, não acredito. Já viu, nós não somos assim? Você ora por algo, aí você fica maravilhado. Cara, não acredito que Deus não deu. Não acredito que Deus está fazendo isso comigo. E a gente está orando 10 anos, aí quando Deus faz, não acredito. Meu Deus, não acredito. Deixa eu falar para você, Deus existe, irmão. Eu falei isso ontem, Deus continua sendo lá na igreja do apóstolo Pedro, que está aqui com a gente hoje. Deus continua sendo período na arte de surpreender. Os homens são totalmente previsíveis, porém, Deus ele continua surpreendendo a vida do homem, porque ele é perito nessa área. Eu abençoo para que você saia daqui surpreendido pela Espírito Santo. E aí, Zacarias ele não crê, Deus trava a boca dele, ele fica mudo. Porque o anjo vem dar um pacote completo, o anjo vem e diz assim, ó, acontece o seguinte, meu amigo, na linguagem do Rio, mais atualizada, né? Você vai ganhar um filho, fica tranquilo, porque você não creu, fica quieto. Porque senão tu pode falar bobagem, então fala-te. Aí sabe o que o anjo falou? O nome dele, o anjo deu tudo. O nome dele vai se chamar João. Ele vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E ele vai andar no espírito de Elias. E vai ser a voz que clama no deserto. O anjo não deu só um filho. O anjo deu um filho, deu identidade, deu missão e deu propósito. E o anjo disse, ele vai ser a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele vai ser o cumprimento daquilo que